ela é uma base de 70. Fada, eu só tenho base de 40. As pessoas chegam pra mim no Instagram e eu preciso fazer uma base de chegar a 90. Como que eu faço? O que que eu pego? Normalmente eu uso um verde, um eucalipto. Alguém já viu aqui eu usando bastante eucalipto no meu Instagram, né? Então o que que eu faço? Eu coloco esse eucalipto mais na ponta e eu vou aumentando a partir do galho e até eu chegar no tamanho normal. Fada, não fica mole? Não fica, mas mesmo assim, se você sentir que ele tá balançando um pouquinho, passa pelo menos umas 2 voltas de arame bem amarradinho com lacre. Quem não tá entendendo, porque assim, eu vou explicando e vou visualizando na minha mente. Quem não entender, levanta a mão que eu explico melhor, tá? Então, quando eu preciso aumentar, eu faço com o meu próprio galho. Quando eu preciso aumentar para dentro da mesma forma. Quando eu preciso colocar, por exemplo, os bichinhos aqui ou qualquer outro elemento aqui, se eu não conseguir encostar ele em qualquer parte aqui, a gente coloca arame de um lado ao outro, uma camada, não, já coloca umas 3 voltas para ficar bem duro, bem firme. De um lado ao outro, grudados, conectados com lacre. Vocês vão ver que lacre, gente, resolve a vida de vocês em tudo, tá? Tenham muito, porque isso é vida. Lacre é isso aqui, tá? E aí vocês têm um fixo aqui no meio. Tem um fixo aqui no meio, você consegue colocar qualquer coisa em cima. O que é mais preocupante? Pessoas que querem fazer tudo mais ou menos por cima e não se preocupam em deixar firme, em deixar algo que, por exemplo, com uma chuva, com um vento, já começa a cair tudo. Então, assim, vocês querem fidelizar? Querem fazer mais do que uma venda? Querem atender mais do que uma vez? Se preocupem com a base da guirlanda, porque é isso que vai fazer com que o seu produto fique pelo menos 5, 6 anos aí em uso, ok? Então tá, ó, essa guirlanda aqui, então ela já é uma guirlanda aramada, ok? Guirlanda aramada. Fada, quando não tem a guirlanda aramada, eu uso uma guirlanda normal de cipó ou de palha e passo o festão por cima, amarrando com lacre. O festão tem que sempre ser aramado? Sim, porque senão você não consegue trazer volume nem naturalidade para sua peça. Muita gente usa aquele festão que é, enfim, fica totalmente antiprofissional. E o festão você pode usar mais do que uma camada. E aí você vai deixando mais grosso. Beleza? Então tá. O que eu preparei aqui então? A gente vai colocar os ursos no meio. E aqui, ó, como eu quero alcançar, eu vou baixar alguns galinhos pra cá. Alcancei. Como que a gente vai prender? Adivinhe. Com lacre? Nenhuma novidade, né? Como que a gente prende? Eu sempre prendo principalmente na cabeça e embaixo. Sempre em 2 bases. Como que a gente usa no ursinho? Cortando ele, infelizmente. Eu sempre peço com licença para cortar a cabeça da Minnie. Ela sempre autoriza, ó, de um lado e do outro. Então, ó, passo de um lado para o outro. E aí teve uma vez que eu fui usar isso, fiz isso num coelho e o coelho tinha areia. Caiu tudo, vivendo e aprendendo. E aí, ó, vou pegar pelo menos dois aramadinhos aqui, ó, e já vou fechar. Qual que é o detalhe aqui? Não apertar a cabeça. Se apertar a cabeça, se eu apertar o bichinho muito pra dentro, quando eu falo bichinho, porque às vezes a gente usa outros animais, né? Enfim, vai parecer que tá amassado dentro. Então tem que deixar ele mais soltinho pra cima e lembrando que vão outros elementos ainda. Aqui, agora eu vou colocar esse aqui. Quando a gente lembra que vão outros elementos ainda, significa que quanto mais pra frente eu deixar, sem deixar mole, mas vai vir bola, vai vir laço. Então, se eu deixar ele muito para trás, vai dar 2 ângulos diferentes na mesma peça. Eu tenho que deixar o máximo em equilíbrio, tá? Sobre a altura, perceba que nesse aqui eu coloquei a Minnie mais em cima, o Mickey mais embaixo. Essa dali, só uma mais na lateral, não centralizei, como se ela estivesse sentadinha na lua. Esse aqui eu vou colocar um do lado do outro. Então, vocês podem brincar com esses movimentos, tá? Ah, outra coisa, vai botando lacre, vai sempre cortando a pontinha, deixando limpinho, tá? Porque depois, se deixar por último, você esquece e aí não fica legal. Agora eu vou colocar um último aqui nesse pezinho. Tem alguns que dá pra você deixar soltinho, não tem problema. Mas tem alguns que ele vai desequilibrar. Se você viu que no primeiro ficou 100% amarradinho, pode deixar o pezinho solto.
Sempre bem escondidinho pra não estragar a beleza. Se você estragou qualquer coisa, gente, já aconteceu demais comigo. Dá um pingão de cola quente bem em cima da beleza do urso. O que você faz? Você vai, coloca um piquezinho por cima, coloca uma folhinha, dá aquele truquezinho que ninguém vai perceber. E então, eu já trouxe exemplos de guirlanda com bolinhas e piques. Ó, olha os layouts que vocês podem fazer. Bolinhas misturadas com esses piquezinhos aqui, com esses pirulitinhos, com o laço maior, com piques também, olha só, não é o rosa clarinho da cor, mas a gente consegue usar uns elementos que tragam um contraste na tonalidade. E aqui nesse caso, ó, usei só bolinhas de um lado, com piques e também os pirulitos, e nesse lado aqui eu não coloquei bolinhas, tá? Então assim, vocês podem brincar muito com os layouts. Nessa daqui eu vou usar flores, ó, então primeiro de tudo, firmes, tá? Sempre gosto de chacoalhar bem pra ver se com aquele vento não vai sair voando. E esse aqui, ó, qual que é a minha ideia? Fazer como se fosse um slogan da Disney mesmo. Ó, os cabos eu vou entortar. Abrir flores, vocês sabem, vão abrindo, dobrando. Vocês sabem que vocês podem deixar menor, maior, ok? O excesso dos galhos aqui eu sempre tiro pra fazer limpezinha na parte de trás, senão fica aqueles galhos grandes atrás, tá? E as flores, gente, encaixa assim, do que você colocar assim. Ok? Números ímpares em flores. E aí, quando eu tô montando guirlanda, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o material tudo em cima da peça. Eu mesma aprovo o meu layout, e aí depois eu só vou tirando um por um e vou passando a cola. É muito melhor do que você fazer, e aí chega na metade você vê que tem que descolar, que tem que desfazer e tudo mais. E aqui a gente vai fazer nas laterais o volume. Fada, coloco mais embaixo ou mais em cima? Intercala, para você fazer a altura, para você deixar a sua peça mais dinâmica e não uma peça chapada, reta. Quanto mais dimensão você der na sua peça, mais natural ela vai ficar. E o cuidado master é, guirlanda tem que estar sempre bem redondinha. Cuidado para não ter deixá-la umas pontas e tudo mais. Como que a gente faz isso? Eu gosto sempre ou de pendurar na porta mesmo, com o ganchinho, ou você coloca no chão e olha, porque aí você consegue ver o que não tá, o que tá torto e o que não tá. Quantos piques vão em cada guirlanda? Normalmente uma guirlanda de até 60 centímetros, eu utilizo 20 piques, mas ela fica bem cheia, bem robusta. Dá para usar menos? Dá. Vai depender da entrega que você quer fazer. Eu prefiro, como eu falei antes no início, surpreender o meu público usando sempre muito mais. Quando vocês forem comprar piques também, gente, sabe o que vocês podem avaliar? Compras inteligentes. Tem uns que vocês compram esse galinho aqui e aí tem uns verdes bem feinhos no meio. Quem já comprou isso? Eu já comprei muito no começo. E eu falava, gente, depois eu tinha que tirar um por um. Então, o que eu sempre dou preferência pra comprar? Eu escolho bem a base e eu sempre compro com coisas mais grossas junto, que dê mais volume. Porque quanto mais volume eu tiver em cada um, menos peças eu vou utilizar. Então, por exemplo, ó, esse aqui vem com 3 pinhas. Opa, é legal. Se vem um que é só o verdinho e mais um detalhezinho, eu prefiro que vem com pinha, porque aí me traz mais volume na minha peça. Ó, ela tá ficando bem grande. E aqui eu trouxe 4 flores, deixa eu encaixar melhor. Vai dar número par, mas vai ficar melhor o layout. E aí, o detalhe. Lamparina. A gente usa em decoração. Coloquei a luz de fada. Qual é a sensação que eu quero nessa guirlanda? Que o Mickey e a Minnie estão num bosque e que eles pegaram um pacotinho de vagalumes. Então essa é a sensação que eu quero passar aqui dentro. E aí a Minnie vai segurar um. Isso aqui a gente coloca dentro, assim como eu fiz aquele. E o Mickey vai segurar outro. Como que passa isso? Tira a cordinha, passa um. Eu passei aqui por cima, porque senão aqui não ia ficar legal o design. E depois coloquei a cordinha e finalizei aqui em cima, ok? Agora, olha que interessante isso numa porta. Aí depois a gente finaliza com os piques vermelhos. Fada, posso usar outras cores? Ah, olha que legal isso aqui. Eu tava pensando em casa o layout e aí eu pensei, vai ficar muito grande esses piques aqui junto. Aí desmonta. Nessa aqui, ó, eu desmontei. Nessa aqui,
Esse aqui tá inteiro. Aqui atrás eu desmontei. Então, onde vocês querem dar mais volume, vocês vão deixar inteiro, mas vai ter aqueles momentos, principalmente laterais, que vocês vão desfazer os galhos para dar o redondinho necessário, tá? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Que aí você espalha mais produtos, dá mais camadas. Olha só a diferença do que uma coisa reta, e aqui você consegue fazer mais dimensões. Aí eu já vou ensinar vocês também a como fechar essa luzinha de fada aqui. E vocês viram que tem que ficar num ponto bem estratégico para que a proprietária da guirlanda ligue e desligue com facilidade, né? Quando eu comecei a usar isso, sabe o que eu fazia? Meu Deus, coitada das minhas clientes. Eu colocava atrás. Aí até o momento que eu parei, pensei e falei assim, gente, mas eu tenho que fazer a minha cliente ou tirar a guirlanda da porta pra ligar e desligar, não faz sentido. Como eu tô fazendo elas passar trabalho? Aí comecei a encaixar no meio, e aí vai sempre a minha mensagenzinha escrita à mão dizendo, olha, onde liga e desliga tá naquele lugar. E aí fica mais fácil. Mas isso a gente vai... Por isso que eu falo, quando você tá errando, erra rápido. Já corrige. Ó, esses excessos de galho aqui, a gente tira tudo. Aqui em cima, eu quero finalizar com um laço. Então, eu não vou colocar muito pique ali. Olha só, onde a gente coloca laço, eu não coloco o produto embaixo, porque não tem necessidade de você gastar produto ali embaixo se não vai aparecer. A não ser que vá aparecer, tá? Mas, ó, tudo onde tem, tá tudo vazio, ó. O meu volume é só com o laço. Quem aqui tem dificuldade para laço? Tirando a Bruna. Beleza, beleza, beleza. Vamos montar juntas. Sabe o que já aconteceu também, falando sobre isso, de já ir colando de cara? Época de Natal, loucura, fazendo guirlanda igual louca. Aí você tem as quantidades, por exemplo, de pique, você tem lá 6, 7 pacotes. Aí você vai fazendo, vai montando. Aí chega na metade da sua guirlanda, você vai pegar, acabou o pacote. E aí o que você faz? Aí você tem que arrancar e misturar, né? Então, por isso que depois de muito errar, a gente vai vendo. Não, primeiro monta, depois só vai passando a cola que é rapidinho. Ó, e aqui a gente chega, ó, ela tá com 94 centímetros, tá? Então, perfeita para aquelas portas bem grandes. Ah, quero aumentar um pouquinho mais ainda. Coloca outros galinhos. Vejo que vai ficar um pouco molinho. Vai além de colar, vai pregando também com o lacre. Dessa forma vai estar sempre firme, ok? Aí aqui, o que eu separei mais também? Separei uma plaquinha. Essa plaquinha aqui, como eu falei, é personalizada. Não vai ter quem vai copiar. Então, assim, cuidem com esses detalhes também. Eu tenho uma aluna até que, inclusive, ela fez o curso enfim, com outra pessoa, outras profissionais, para ter as plaquinhas dela exclusivas. Eu achei isso tão interessante porque ela se preocupou com esse detalhe também. Aí aqui eu quero colocar o coração mais ou menos aqui, ou enfim, em algum pontinho, mas eu acredito que aqui vai ficar legal. E por fim, a gente vai colocar um laço branco. Aqui eu poderia colocar um laço de poá vermelho, que normalmente é o tradicional da Disney. Poderia colocar esse daqui, que é bem o tradicional. Mas eu vou trazer o vermelho, o branco, porque já tem muito vermelho, já tem muito verde. E a ponta da minha flor sugere o branco. Então, as pistas sobre as cores vão estar na sua própria peça. Olha só, por que eu tenho essa pista dessa fita com brilho? Por causa do brilho das bolinhas, me deu essa pista. Por que eu usei essa listrada? Por causa dos pirulitos. Por que a verde? Por causa da roupa. Então, o próprio produto vai te dando todas as pistas. E aí você vai pensando, ou isso ou aquilo. Aqui também ficaria legal uma fita preta, mas eu pensei assim, nossa, já tem gente que confunde com coroa fúnebre. Então, a gente não pode ficar usando fita preta, a não ser quando a gente usa com girassol amarelo, normalmente. Aí combina super bem, né? E aqui, o laço. Quem quer vir, pode vir aqui do meu lado. Pode pegar. Aí eu vou te direcionando, tá? O laço vai ficar aqui em cima. Então, você vai deixar uma pontinha, um pouquinho a mais, aí. Então, você sabe que essa é a sua pontinha. Aí, você vai segurar aqui, ó. Você já fez o tamanho da orelhinha. Segura. Depois, eu vou fazer outro virado pra vocês, tá? Segura, deixou a ponta. Segurou, segura com a outra mão e faz a outra orelhinha do mesmo tamanho. O detalhe, gente, tá sempre segurar com firmeza aqui no meio. A hora que você mediu, encaixou, é igual aos dois lados, segura bem no meio. Encaixou, segurou, agora segura com essa mão bem forte. Agora vem aqui por baixo. Segura aqui e essa vem por baixo. Aí, o que a gente vai fazer? A de cima sempre vai ser menor, a de baixo vai ser maior. E agora você vai lá pra cima. E aí, este aqui tem que ser do mesmo tamanho que este.
pouquinho mais. Aí. Segurou bem firme. Agora faz a cinturinha. Como que não sabe? Mostra pro pessoal. Aí, eu sempre já gosto, antes de soltar, eu já venho cortando. E aí, pra amarrar, gente, sempre com um barbante áspero. Por quê? O barbante não deixa correr. Muito bem. Quer levar pra casa? Quero. Então leva. Ó, não esquece de fazer o detalhe. Juntou as duas pontinhas, corta na diagonal. Outro lado também. Tem gente que já para por aqui. Pra mim é só o começo. Precisa de pelo menos mais um laço no meio. Como que a gente mede? O do meio, menor, porque senão é óbvio, né? Se eu fizer um grande aqui, não vai aparecer. Do mesmo tamanho, só vai dar volume. Tem que ser menor pra ficar camadinhas. Então, vai ser menor. Eu meço aqui dentro, ó. Tem que ser menor de perna e de orelha. Isso aqui pra vocês montarem árvore. E aí já vai deixando bem fofinho, ó. Aí, a última parte aqui, tem 2 jeitos de fazer que eu gosto bastante. Ou você faz o miolinho, ou você pode colocar uma bolinha, algo decorativo, uma flor. Eu gosto mais, aquela já dando opinião, né? Vocês podem fazer, mas eu gosto mais do miolinho. Talvez porque eu já usei muito do outro jeito. Então, nesse momento, eu gosto mais assim. Vocês vão ver que vocês mudam de opinião também. E tá tudo bem, tá? Tem coisas que vocês não vão querer mais fazer de um jeito com o passar do tempo. Outra coisa que eu não fazia também no começo, e que depois, quando eu comecei a ver fotos, eu comecei a entender como a gente vai mudando e aperfeiçoando com a caminhada. Eu fazia assim, ó, eu grudava os dois e eu não fazia nenhum acabamento aqui no meio. Hoje, então, eu faço o rolinho, quase que eu tive que pedir a fita aí de volta. Hoje eu faço o rolinho no meio, que ele tem que ser bem gordinho aqui. Aí a gente cola primeiro, ó, cola. E aí vem aqui no meio. Por que eu não só colo aqui? Porque senão ele fica reto aqui no meio. Daí parece que ele não fica no formato certo. Então eu coloco ele aqui no meio, passo um lado aqui, o outro pra lá. E aí eu faço ele franzir também, ó. Tá vendo que dá mais acabamento? E aí eu venho amarrando forte aqui. Amarrei, aí eu amarro um no outro. Amarro um no outro. E aí eu já corto os excessos de barbante. Eu deixo eles bem apertadinhos, ó. E deixo também aquele que é pra amarrar na guirlanda. Tá vendo esse acabamento aqui, ó? Antes eu não fazia. Pois é, pasmem. Ó, e aí a última parte aqui do acabamento do laço, eu sempre passo a fita agora. A fita é muito larga. Como que a gente faz? Vou mostrar assim no alto mesmo. A gente cola as lateraisinhas. Cuidado para não colar os dedos. Dessa forma. E aí a gente afina, porque se ela ficar grossa ali no meio, já vou mostrar para vocês. Se ela ficar grossa, ela vai separar as perninhas. As perninhas têm que ficar juntinhas. Elas são mocinhas, perninhas cruzadinhas. E aí a gente só coloca aqui, ó, bem fininho, ok? Outra dica, olha a diferença. Se eu deixar para colar aqui em cima, vai aparecer o recorte bem aqui em cima. Às vezes, quem entrar ali pela porta não vai ver, mas a sua cliente, quando receber a peça, vai olhar com tanto zelo. E se você tá ali dando o seu melhor, cuida com esses detalhes. Ó, a amarração, ela vai acontecer bem aqui atrás e bem apertado, ó. Aí espera colar e aqui tá pra eu amarrar depois. Enquanto isso, a gente vai colando aqui. Então essas aqui, ó, como eu falei antes, a gente tira o excesso do cabo e passa a cola, muita cola. Agora, só encaixei ali no meio e rezar para que dê tudo certo? Não, se certifica que encaixou bem, que encostou em alguma coisa ali no meio. Então, eu sempre abro e deixo segurando mais um pouquinho. Vi que tá encostado ali, beleza, vou pro próximo. Corta, pronto, esse eu já vi que encaixou bem. Corta, lembrando de encaixar as pétalas, tá? Acabou a espera, aquela expectativa. Bora lá? Preparadas? Então a mensagem que eu quero trazer
nesse contexto dessa guirlanda, é o Mickey e a Minnie na felicidade deles, na floresta encantada deles, fazendo o potinho de vagalumes, assim como nos desenhos da Disney. Valor de venda? Essa daqui, pelo que eu tenho feito nos últimos anos, ela vai ficar em torno de 2.300, 2.500. E nesta daqui, vocês ainda podem, por exemplo, eu quero colocar mais luzes, vocês podem misturar mais luzinhas aqui no meio, como se ainda tivessem mais vagalumes na floresta. Podem colocar borboletas, podem colocar passarinhos. Encantem. Esse é o efeito Disney. Encantem suas clientes com algo que ninguém pensa. Todo mundo só coloca a flor, a fita, o pique. É o trabalho de vocês para serem destaque e referência, trazer originalidade. E essas outras nas laterais, ainda respondendo a sua pergunta, em torno de 1.500.